Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre o que é o status report aqui. Estamos fazendo um teste aqui na ferramenta de estúdio, então eu posso estar olhando um pouquinho lá para outro monitor ainda. Mas vamos lá. Primeiramente, o SAP, né, que é o nosso sistema de ERP mais famoso do mundo, que todo mundo conhece. E quais são as premissas aqui para status report? Então vamos falar sobre o overview do projeto, o status, os problemas, os riscos e a parte financeira. Primeiro, project name, o nome do cara que comprou o SAP pode dar o nome que quiser, ele está pagando mesmo, né? Quando começa a gente já sabe, quando termina, não, só Deus mesmo. É só Jesus Cristo na causa, não tem como, né? Então aí o final a gente coloca aí a data que o cliente está pagando, não tem problema. O gerente de projeto sempre é o que vai começar, nunca é o que vai terminar, né? Vai ser trocado o cliente, vai ser trocado o gerente, até a consultoria, dependendo da merda que deu, né? Então, isso também você coloca sempre o gerente que é o atual, né? Soluções de área, né? As pessoas soluções por área também, né? Quem que inventou essa besteira de fazer isso, de colocar aí o sistema para confundir todo mundo? E a gente coloca no começo, depois o pessoal vai saindo fora do projeto à medida que vai dando problema, eles vão trocando de área, vão se trocando os key solutions, né? O estágio do projeto, né? Se está se preparando para fugir, está explorando o terreno para ver para onde vai fugir. O realize é você soltar a bomba e o deploy é sair correndo, né? Então aí depende muito aí da que fase do projeto você está, né? Você pode aí ter vários entregáveis aqui, entregáveis e entregados também, né? Porque a gente vai entregando os pacotes e as pessoas dentro dos pacotes, né? As cabeças das pessoas dentro dos pacotes também. Então isso é muito importante saber em que você não vai entregar uma cabeça de um diretor na fase de prepare, você vai entregar isso lá no realize ou no deploy, entendeu? Mas eles nunca acontecem, eles sempre terceirizam e colocam aí a culpa de pessoas que estão abaixo dele, no nível geralmente de coordenação, que é onde que a batata estoura mesmo, né? O diretor nunca vai pôr a própria cabeça dele, ele vai escolher um cara ali para sacrificar, né? Então essa que é a visão geral de um projeto de implementação de RP. O status, né, as melhores práticas, como que você vai fritar as pessoas, nos workshops onde você vai definir aquele que tiver mais resistente ao projeto, aquele que tiver trabalhando mais, porque ele trabalhando mais sabe aonde irão dar os problemas e nós não queremos mostrar problemas, então a gente acaba aqui no workshop definindo aí quem que vai ser cortado, né? Aí nós temos também o ambiente de testes também, que a gente vai montar todo um circo, né? Um circo com picadeiro, sala, bolachinha, café. É como no filme Fuga das Galinhas, que você dá uma duchinha nas galinhas, elas se sentem bem, estão ali na Disneylândia, testando e tal, mas a gente só está filmando mesmo, quem sabe, só está filmando mesmo para saber quem que a gente vai entregar depois, né? Então aqui, a quantidade de pessoas que a gente vai entregar, quanto de dinheiro a gente já torrou, né? O quanto de dinheiro atual, né? Quanto de dinheiro a gente pode torrar, o dinheiro atual que a gente está torrando e o percentual aí que a gente já estourou da empresa, né? Aqui, se o status é amarelo, verde, vermelho, isso aí não tem, é igual o semáforo, vermelho é atenção, amarelo é atenção, vermelho quebrou tudo, e a gente nunca vai usar isso, né? A gente sempre vai colocar verde. Quando muito, coloca um amarelo ali, mas é só para quando a coisa tá muito feia mesmo, para você não se mostrar tendencioso, para você não perder a credibilidade, coloca um amarelinho que resolve, tá? Então esses aqui também são as realizações do projeto, né? Quanto que você já desenvolveu, quanto você já testou. Aqui a gente não coloca quantidade de pessoas que quebraram a cara e estão queimadas no projeto, na organização, tá?
E as decisões aqui, assim, a gente coloca como que a gente vai, nosso plano, nosso deadline aí, como que a gente vai fritar todo mundo para poder receber o dinheiro no final da implantação, né? E o diretor também poder apresentar isso lá no PPR dele, tá bom? Então, geralmente é aqui no Required Decisions que a gente coloca isso, tá bom? Então, esses são os gerais aqui do Status Report, né? E aqui a gente dá no detalhe, né, como que está no geral. Sempre, nunca use vermelho, sempre verde, quando muito amarelo, tá? O escopo está sempre verde, porque nunca tem problema no escopo, o escopo está sempre certinho. É você que não entendeu o escopo direito, você como key user ou como stakeholder, você que não entendeu o escopo sempre estava lá, então o escopo sempre vai ter verde. E o schedule também sempre verde. Quando tiver muito atrasado, que a gente tiver assim, era para estar no sprint 10, está no sprint 5. Aí a gente põe um amarelinho para dizer, olha, temos um pequeno problema aqui, mas qualquer coisa joga a culpa no escopo, porque o escopo está sempre verde, tá bom? Então essas são as regras básicas aqui de status. Orçamento também você coloca aqui sempre verde, porque enquanto tiver dinheiro, quando acabar o dinheiro você põe vermelho. Aqui você nunca usa amarelo. Acabou o dinheiro, põe vermelho aqui, tá? Pede mais. Aqui também o envolvimento dos key users, aqueles que estão mais resistentes a serem fritados, a gente já coloca aqui, né? Aqueles que estão caçando muito erro no sistema, estão muito resistentes, fala que o sistema não funciona, que esse tipo de modelo de negócio não vai dar certo. O pessoal do contra, você já coloca aqui como vermelho, tá? Fala, ó, fulano, 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 você já vai entregando também. E a parte de recursos humanos, quantas pessoas vão entrando e quantas estão sendo queimadas. Se a gente está queimando aqui as pessoas num ritmo bom, é no verde. Se a gente precisa queimar mais pessoas, a gente coloca no vermelho, tá? Mas aqui é um nível de tocha humana mesmo que a gente trabalha aqui nesse modelo, tá? Esse é o modelo do Active, e o Active by Brasil, né? Para os projetos de SAP, principalmente rollout, que as empresas norte-americanas elas precisam, né, de indicadores positivos, empresas europeias estão vindo com o SAP e lá funcionou, e aqui a gente fica numa situação meio ruim, porque que desculpa a gente vai dar para eles que o SAP não vai funcionar aqui, né? Aí a gente pode trazer parceiros com localização, pode dizer que o engajamento dos usuários é baixo. Ó, tem uma também que eu achei muito legal. Eu saí de um projeto, o pessoal falou, não, questão de fit cultural. Eu acho que essa palavra também encaixa bem aí com o ágil, bem na parte de testes também. A gente pode estar trabalhando isso aí. Qualquer problema assim difícil de explicar para os estrangeiros, principalmente europeus e americanos, fit cultural, questões culturais, é muito bacana também a gente usar essa parte aqui. Mas basicamente se a gente está fritando as pessoas no ritmo certo, está verde, e se tem muita pessoa para fritar ainda, aí está no vermelho, porque a gente precisa tirar esse pessoal do contra do projeto, né? Precisa dar um jeito de tirá-los de ação, tá? E aqui, que mais? Aqui a gente inventa algum indicador que seja positivo para a gente, né? Então a gente inventa um indicador que seja positivo e esse indicador nunca vai ficar amarelo ou vermelho. Vai ficar sempre de boa, tá? Nunca vai ter problema, porque o indicador é meu, eu inventei, eu faço o que eu bem entender dele também, né? O indicador ou issue, né? Então, se eu inventar uma issue aqui, é lógico que eu vou inventar uma issue que eu sei resolver. Eu não vou pôr aqueles problemas cabeludos aqui que ninguém sabe resolver, que pode ser um showstopper de projeto. Imagina colocar isso no status report para diretoria ou no C-level. Então, se você colocar, você vai ser mandado embora, questões de fit cultural, etc e tal. Então aí você tem que tomar muito cuidado. Coloque só as issues que você possa resolver, issues que são cabeludas mesmo, que você poderia pedir para o diretor, não peça, você vai rodar. Ou issues que são cabeludas e você sabe que é o culpado. Aí você já fala, olha, a issue é essa, o culpado é esse. Mas você tem que ter prova também, porque sabe como é hoje em dia, né? Pode virar contra você isso aí. Então tome muito cuidado com isso, tá? Vamos ver aqui mais. Os riscos a mesma coisa, só coloca risco para inglês ver, né? Nunca coloque um risco de verdade mesmo. Coloque assim, riscos de chuva na região da planta fabril, em pleno inverno. Coloca aqui, que não sabe que não vai chover, coloca ali.
é, sei lá, questões culturais ligadas aos recursos humanos. Coloca coisas empíricas aqui, porque se você colocar uma coisa muito séria, a diretoria pode questionar, tá bom? Então, coisas sérias não coloca aqui. Coloca sempre coisas abrangentes ou coisas do tipo, eu risco de recursos humanos, né? Risco da equipe do projeto, engajamento da equipe do projeto, disponibilização de usuários que estão na operação. Sempre coloca um negócio bonito, não coloca assim coisa séria não, tá? Porque se você colocar coisa séria, você vai ser obrigado a colocar aqui amarelo, vermelho, conforme o impacto, né? Porque você tem a severidade dos riscos conforme impacto e probabilidade. Um risco de alto impacto, alta probabilidade, com certeza ninguém tem a resposta para ele. Ninguém quer pôr a mão nisso. E não vai ser você, o GP, que vai levar isso na reunião e tomar ferro, né? Então, você não vai colocar esse. Você vai colocar riscos de amarelo para verde, tá? Ou riscos assim de alto impacto, ou minha sugestão, coloca um risco de alto impacto, mas que não baixa probabilidade, tipo, risco de nevasca na planta Fabril em junho no Amapá. Assim, não vai ter isso, né? Não vai cair neve no Amapá, entendeu? Não fala que vai chover, porque lá chove todo dia. Fala de neve, porque daí você meio que dá uma dica para a diretoria, porque se chover, você fala, a gente previu neve, estávamos preparados para a neve, não para a chuva, mas vamos tentar dar um jeito. Aí você se joga lá como um herói, né? Você não previu, você não avisou, ou se você sabia, ficou sentado no problema, mas deixa rolar, porque daí quando der, você vai lá e paga de herói, né? Então aí também é comum alguns gerentes de projeto fazerem isso, né? Pagar de herói para resolver um problema que ele não previu no risco, né? Isso também é muito bom, isso dá muito ponto nas empresas brasileiras. Empresas americanas e tal, é o contrário. Se você prevê um risco e acontecer, aí você fica bem. Mas empresa brasileira não. Se prevê um risco, você é cortado, corta a cabeça do mensageiro, né? Então deixa rolar e quando acontecer, você paga de herói. É a minha dica aqui para conseguir sempre uma promoção. É, Aqui você coloca detalhes, firulas, coisas bem coloridas, com duas, três palavras para não. Sabe como é? A diretoria não gosta de ler coisa muito comprida, né? Então, aqui você já coloca aqui um detalhamento mais imbecil, né? Com assim, tipo, que sua filha de 12 anos entenda, porque não que sua filha seja imbecil, tá? Mas um nível de entendimento de uma criança de 12 anos que está na quinta série, sei lá, quinta série ou algo próximo, que ela já tem um discernimento mínimo para assimilar a mensagem. Então, você coloca uma coisa assim, três palavras, uma carinha, mas fica claro que não é para pôr figurinha do Roblox, tá bom? É coisas entendíveis, né? Apresente para sua filha, para sua sogra e veja se elas vão entender, né? Ou para sua mãe ou sua avó. Não entendi. Aí beleza, aí você mostra para a diretoria. Coisas complexas, nem pensar, eles vão começar a dissipar, ou pior, vai que o diretor é inteligente e começa a fazer pergunta inteligente em cima disso. Vai constranger o resto do time que com certeza numa média está abaixo da média normal das pessoas. Então, aí pega um diretor inteligente, começa a fazer pergunta inteligente, o time não vai responder, vai sobrar para você GP. Então, coloca três palavras, um desenho que tá bom. E colorido e sempre superficial, tá bom? Segue a mesma teoria dos riscos, tá? É isso que você deve fazer, tá bom? E que mais que eu posso dizer? Eu acho que é só isso aqui, né? Muito obrigado aí pela atenção de vocês nesse vídeo. Espero que vocês gostem e tenham aprendido muito aqui sobre as metodologias de implantação de RP, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.